Pode demorar, pode dar trabalho, pode ter um preço alto, mas foda-se, né? E eu demoli e reconstruí tudo de novo algumas vezes na minha vida. E eu faço isso nas organizações e faço isso com as pessoas. Sou um provocador natural. Perspicácia, né, a gentileza e o respeito são mais transformadores do que a violência, né? Se você não sabe para onde você vai como pessoa, como é que você sabe para onde você vai levar a tua empresa, né? Seguinte, se a tua empresa fechar agora, nesse momento, quem vai chorar amanhã vai começar a reclamar que você não está no mercado, que está sentindo sua falta. Caraca. Estratégia é isso. Que jogo eu vou jogar para mudar o mundo, né? Então o plano te deixa em paz. A estratégia te dá dor de barriga, né? Beleza, galera? Bem-vindo à mesa de Gaut. E aí, Eric? Tranquilo? Vamos lá, tô Maravilha. ansioso com esse roteiro aqui, ó. Então, pessoal, o celular aqui é pra gente ver o roteiro com essa lenda aqui. Vamos lá. E hoje com um boné, né? Hoje tá com bonezinho, mas calma lá, vamos fazer aquela escassez antes de apresentar ele, que é o seguinte. Gente, ó, sou o Rafael Gama, sou o host aqui da mesa de Gaut, também fundador da Vinta. Eu tô aqui com o meu parceiraço, Eric, maior consumidor de drink em restaurante japonês do estado de São Paulo. Que isso? Se apresenta aí pra galera. Pô, sou o Eric Marques, aqui co-host da mesa de Gaut. Hoje a gente vai falar aqui com o Napoli. Tô bem animado com esse bate-papo e honrado, né, Rafa? Pô, nem fala, cara. Isso aí, pra mim, é uma realização real ali. E vamos falar um pouco dele aqui, ó. A lista, ela é boa. Ele é fundador da Catalysis Associates e sócio-diretor da Kaiser, que é uma consultoria global com mais de 40 anos de existência, especialista em planejamento estratégico. Ele conduziu aproximadamente 800 projetos ao longo de 30 anos. Meu Deus do céu, cara. É muito projeto. Uma das empresas, inclusive, que ele participou da construção de planejamento foi o G4, né? Sim. A gente vai explorar um pouco disso. E, para mim, é uma referência, uma lenda. É advisor de várias instituições do terceiro setor, focada na primeira infância. É formado em comunicação pela FAAP, é pai do Pedro e da Ana Clara. Isso aí. Pai não, né? Pai. Napoli, bem-vindo, cara. Obrigado. Bem-vindo, Napoli. Obrigado, Que prazer honra. estar aqui. Bora lá conversar um pouco, contar um pouco. Bora conversar. Olha só, tem uma pergunta que eu faço, que eu fiz para os outros convidados nos episódios, que é um âmbito mais pessoal e é legal saber um pouco da tua história ali. Quando você era só o Toninho, pequenininho ali Era na o infância. Totonho. O Totonho. O que você tem de recordação dessa época que hoje você identifica que te marcou, né? Que te trouxe até aqui? Sim. Assim, eu nasci no interior de São Paulo, né? Limeira, 65. Sou velho, né? Mas numa época ainda o homem estava chegando na Lua, né? Quando eu nasci. Uhum. Então tinha muita coisa acontecendo ainda muito fantástica no mundo. E das coisas que mais me marcaram assim na infância era essa impressão do homem chegar na Lua. De fazer o impossível, né? O que todo mundo dizia que era impossível e alguém foi lá e fez. Então tinha essa tara assim por saber de tudo, curiosidade, como é que alguém chega na Lua e tudo mais. E eu me lembro que eu ganhei de Natal, gente, uma família simples, né, de classe média, você ganhava um presente no Natal, né? Uhum. Quando o Natal era muito bom. E eu me lembro que eu ganhei um Polyopticon, que era um conjunto de lentes e tubinhos que você montava microscópio, telescópio e tudo mais. E aquilo me deixou fascinado, né? E junto com essa fantasia, assim, do mundo espacial. Então, eu acho que uma das coisas que me marcou e ficou como um símbolo que me acompanha o tempo todo é não aceitar o não pro impossível, né? As pessoas falam, não dá, não vai acontecer, não tem informação, não vou conseguir. E eu sempre tenho um sorrisinho lá dentro, falo assim, cara, eu já vi muita coisa acontecer, eu acho que dá. Então eu vou e tento isso. Incomodado, né? Então eu gosto muito do desafio, quando a gente, às vezes na cabeça, nas crenças da gente, a gente acredita que algo não é possível. E eu falo assim, é só uma crença, né? E se eu não tentar, eu nunca vou saber. Claro que tem coisas que são impossíveis mesmo, né? Como não morrer.
Acho que a morte é um dos fenômenos que mais me marcou, porque não tem como escapar dele, né? Sim. Então, isso é uma coisa que é muito presente. Mas todo o resto é possível, né? Todo o resto, por mais que as pessoas falem que não é, eu sempre tive esse espírito assim, não, dá para fazer, vamos lá que a gente consegue. Pode demorar, pode dar trabalho, pode ter um preço alto, mas foda-se, né? A gente chega lá. Parafraseou o Charlie Brown Jr. Mas é isso, acho que a gente tem que se desafiar, né? Se desafiar o tempo todo, né? E isso me marcou ao longo da minha vida toda, né? Assim, um caminho... estar aqui conversando com vocês, né? Estar onde eu estou hoje, era muito improvável. Era muito, assim, a probabilidade era muito baixa, né, de eu estar aqui. E teve muitos acidentes de percurso e que, de uma certa forma, me modificaram e me colocaram aqui onde eu estou, né? Então, Que legal. é isso. Acho que esse é o fato da infância mais marcante. Pô, da hora. Muito bacana, né? E isso que traz a questão da mesa de Gaut, né? O empreendedor, Sim. o batalhador, acho que a questão do impossível como molda a gente, né? Deixa a gente Sim. blindado porque a gente está enfrentando Sim. hoje em dia. E o outro ponto que eu queria trazer aqui, Napoli, é a questão do... Por trás disso tudo, né? Acho que é o que mostra a nossa armadura, o que constrói ela. Eu queria saber o off, planejamento estratégico, um pouco disso, mudanças atuais, tatuagem. Sim. Eu vi uma tatuagem da baleia, eu até falei, pô, o Napoli é bom em estratégia. Será que é por causa do whale hunting lá do livro? Mas não sei se puder falar um pouco sobre isso, Napoli. Tá bom. Vamos começar pela tatuagem, né? Assim, metade da vida da gente, mais ou menos até os 40, a gente vai fazendo escolhas, vai abrindo mão de um monte de coisas e para escolher outras, né? Então, eu escolhi fazer administração de empresas, por exemplo, e tive que abrir mão da marcenaria, que era uma coisa que eu gostava bastante, fazia curso de marcenaria no liceu aqui em São Paulo, né? Decidi vir para São Paulo estudar e tive que abrir mão de uma série de coisas. Então, normalmente você vai abrindo mão de uma série de coisas que você não se liga e vai escolhendo outras coisas achando que você está fazendo as escolhas certas. Só que bate lá no meio, nos 40 anos de idade, vocês ainda vão chegar lá, e que você para e fala assim, cara, cheguei no auge, né? Consegui, né, uma posição de destaque ou consegui realizar aquilo que eu achava que eu tinha que realizar. Mas o saldo que você deixou para trás vem te cobrar. Não tem como, né? Você vai construindo tijolinho sobre tijolinho, coisa sobre coisa na sua vida, e aí você chega num lugar e você fala assim, caramba, cheguei, mas não estou feliz. Cheguei, mas não estou completo. Cheguei, mas não é suficiente. E aí você tem algumas decisões a tomar. Você pode reformar a sua casa, trocar um acabamento, fazer algum tipo de coisa, e você pode tomar uma decisão radical de demolir tudo e reconstruir tudo de novo. E eu demoli e reconstruí tudo de novo algumas vezes na minha vida. Então, é um movimento, assim, as primeiras vezes que eu tive que demolir meu estilo de vida e o que eu estava experimentando não foi uma escolha consciente, né? Foi assim, a vida me empurrou com uma série de acidentes a ter que fazer escolhas. Só que, recentemente, eu parei para olhar para trás. Tenho uma grande amiga, Maria Cândida Balmer, né? Que vocês devem ter ouvido falar dela. E ela fala assim, nossa, você contradiz a frase, né, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? E a minha história são mais de 20 raios que caíram, né, de acidentes de percurso, e que faz parte da vida, óbvio, né? Mas como era muito recorrente, e ficou meio que natural, em alguns momentos eu me questionar, será que eu não tenho que rock the boat, né? Tem que virar tudo e começar tudo de novo? E fiz isso algumas vezes. E quando chegou agora, no novembro do ano passado, para te explicar um pouquinho, Eric, né, que de onde vem essa coisa da tatuagem, eu estava cansado de ser quem eu era. Claro, eu sou muito grato ao Antônio Napoli que me trouxe, não tenho dúvida, né, que me trouxe até aqui, mas faltava alguma coisa, né? Faltava... Eu paguei um preço muito alto, por exemplo, em termos de carreira, me descuidando, não cuidando de mim, não cuidando, né, basicamente, aquilo que só eu posso fazer por mim, que é cuidar do meu corpo, né, cuidar do meu coração, cuidar da minha alma, e eu deixei tudo isso muito de lado, em detrimento das conquistas que eu queria ter. Só que caiu a ficha, tipo assim, fudeu, Marquinhos, né? Se eu não fizer agora uma virada e olhar para mim e tomar uma decisão de fazer aquilo que só eu posso fazer, ninguém vai fazer. Sim. Né? E por mais que as pessoas gostem de você, elas vão fazer aquilo que é bom para elas, de fato, né? E aí eu tomei a decisão, falei assim, preciso mudar.
e preciso mudar radicalmente. Não pode ser um passeio no parque, tem que ser uma, né? Tava com 132 quilos, né? Pra vocês terem uma ideia. Caraca. Era só um cérebro, né? Se você olhar minhas fotos do passado, né? Estava falando Eu estava falando disso, né? Obeso, mas assim, concentrado numa coisa só, que era a parte intelectual e do trabalho. E de repente eu vi que não existe só isso na vida. Então eu precisava virar o barco. E aí, para virar o barco, você tem que aceitar, dar um control de ideia e começar de zero. É mais ou menos assim. Quando você começa uma coisa nova, você é o mais amador, o mais mané, o mais desajeitado, né? E se você não tiver coragem de aceitar ficar muito ruim de repente, né? Se você é muito bom em alguma coisa, você fala, nossa, minha zona de conforto, eu não quero sair daqui. Mas aí você fala assim, não, eu preciso mudar, mas para mudar eu vou ter que aceitar entrar no final da fila de novo, né? Eu vou ter que entrar na academia, por exemplo, ser o cara mais desajeitado na academia, eu vou ter que entrar, né, na fila do pão, lá no final da fila do pão tem que ter coragem. Eu falei, eu tenho essa coragem, eu vou fazer isso. Porra, né? legal. Claro, eu tive um conjunto de inspirações que são muito potentes para isso acontecer, mas eu tive a coragem e aí eu falei, quero mudar e eu vou ter que fazer tudo que eu não fiz até agora. Então, vou ter que fazer musculação, vou ter que começar a correr, vou ter que controlar a minha alimentação. Claro, tive ajuda de médico, tive uma ajuda de fiz direito também para fazer a coisa direito. Sim. E a tatuagem era uma provocação. Como que um cara, né? Você olha lá o Napoli de 2024, né? Que fez o planejamento do G4. E aí você fala assim, você não imagina que esse cara vai fazer uma tatuagem, né? E ainda faz uma tatuagem gigante na primeira, né? Assim, foi aonde a tatu? Foi no braço, né? Mostra aí, mostra aí. Peraí. Foi uma... Aí, galera, ó. Olha isso, essa aqui foi a primeira. Que isso, cara. Muito ficou bonita. boa, hein? Ficou, então. O Bem Ken, cicatrizado. o Ken, que é o tatuador, ele é excelente. Assim, ele é bom no gráfico, Caramba, no desenho gráfico. E aí eu parei para refletir assim, tá, o que eu quero, por que colocar essa tatu, o que eu quero com ela, né? Ficou irada. Primeiro, a baleia, ela é o ser mais mítico que tem nos mares, né? Sim. Todas as culturas olham a baleia como uma entidade transformadora, né? Jó é engolido pela baleia e sai diferente. Pinóquio é engolido pela baleia e sai diferente. Sim. Todas as culturas, quem é engolido por uma baleia passa por uma transformação. Então, e isso mais ou menos que eu faço no meu trabalho, né? Eu chego nas instituições, provoco elas, quando elas falam isso aqui é o impossível, eu falo não, tem esse caminho. Elas trilham um caminho, elas conseguem o impossível. Normalmente sair do segundo para o primeiro lugar, ou conquistar um mercado que ninguém dizia que era possível conquistar. Isso me dá um gás enorme e eu faço isso nas organizações e faço isso com as pessoas. Sou um provocador natural de questionar as pessoas se elas não estão numa zona de conforto, se elas não deveriam se causar mais desconforto a si mesmas e se provocar mais. Legal. E o mar, porque o mar é misterioso, né? O mar em cima é lindo, mas quem já mergulhou sabe que é profundo e mundo, você não sabe o que tem lá embaixo, né? Sim. Tem um certo mistério. Então você tem que estar afim, quando você mergulha no mar, do misterioso, do improvável, sim, das coisas que vão te tocar lá. Então eu quis marcar esse momento. Legal. E marcando esse momento, minha mãe também é uma senhora idosa, ela já não está enxergando bem. Eu falei, então ela não vai ver, né? Porque ela sempre foi contra a tatuagem. Sei como é que é. Aí eu também. Aí eu fiz a tatuagem e aí o meu irmão, que eu adoro, né? O Otávio, muito carniça, ele, mãe, o Tonho fez uma tatuagem, não sei o que ela contou para ela. E falou, é enorme, pegou o braço inteiro. Aí ela me manda um áudio assim, tudo bem você fazer uma tatuagem, mas precisava ser uma baleia, não podia ser um pernilongo, né? Isso é perfeito, cara. Quando eu botei minhas primeiras... Eu tenho 25 tatuagens. Uau! E aí, quando eu fiz minhas primeiras ali, aí eu fui pra Colatina visitar meus avós e minha avó odeia tatuagem. Só que eu, na minha inocência, fui com camisa de manga longa, né? Ela chegou pra mim assim e falou... Pode tirar a camisa aí, que eu já sei que você tá com tatuagem. Aí eu tirei, tem uma aqui que tá escrito Grandma. Ela... Essa daí pode, né? Gostei dessa. Ô, Napoli, cara, que legal a história e tatuagem, como eu gosto, ela fica mais legal ainda quando ela é feita com significado. Exato. Ela é uma arte permanente, né? Isso. Você, claro, tem técnica para tirar, mas quando você faz, você pensa que aquilo vai ficar, né? Me empolguei e fiz a segunda, né?
A segunda... Vai mostrar de novo, já que é para mostrar. Bora. Vamos lá. Nenhum podcast, o Napoli, o primeiro podcast que ele mostra as tatuas, hein? Que eu mostro as tatuas, isso é verdade. Então, essa segunda tatuagem tem uma moça, né, muito simples, que está carregando um touro nas costas, né, um touro desfalecido. Basicamente, o que está por trás aqui é a mensagem do touro Ferdinando, né? O touro Ferdinando, aquela historinha simples, né? Por que isso? Porque das coisas mais transformadoras que eu vi, que eu faço nas instituições, são aquelas coisas que elas não são violentas. Tem algumas transformações que exigem uma certa violência. Por exemplo, você vai fazer um turnaround numa empresa, tem que demitir um monte de gente, tem que ser agressivo, né? Já participei de projetos assim que você tinha que usar a força bruta para transformar uma empresa. Mas as transformações que deram mais potência eram aquelas transformações que tinham um caráter de mais cuidado com as pessoas e de tocar as pessoas para fazer uma transformação mais profunda, né? Sem violência, de fato, né? Então, aqui é um pouco a mensagem que, às vezes, a perspicácia, né, a gentileza e o respeito são mais transformadores do que a violência, né? E isso é um pouco a característica minha quando eu faço projetos. Você não vai ver eu agressivo em nenhum grande projeto assim, você vai me ver sempre conduzindo as pessoas para um lugar desconfortável, e aí eles falam assim, cara, você acabou de me dar uma má notícia, eu tô rindo aqui, eu não sei porquê, né? Pô, que legal. Então, eu tô achando isso legal, né? Essa visão é muito legal. E eu já tive a oportunidade de ter aula com você no Alumni, Sim. né? E a gente sente muito isso, a gente vê também a conversa ali, no off ali, do Napoli, né? De tudo que você traz pra gente, né? De maneira muito, muito leve, porém certeira, precisa, cirúrgica, exatamente. Porque para falar das coisas difíceis, você tem que ser leve. Se você for pesado, o assunto já é pesado, né? Quando você vai falar de um tema pesado e você fala de forma pesada, todo mundo sai correndo. Isso é verdade. Então você tem que falar, eu vou ter que falar de uma coisa muito complexa e difícil, e se eu criar um ambiente protetor, aí eu vou poder falar das coisas que ninguém fala, né? O sprint de planejamento estratégico já foram 7 edições, a gente vai ter em agosto a 8ª e a 9ª. É um produto que eu co-criei junto com o G4, em que todo mundo chora no final, né? Você fala assim, caramba, por que chora? O Napoli bate, né? Tortura, é violento? Não, ao contrário. Eu forço a pessoa a, antes de planejar a empresa, parar para olhar para ele como pessoa física. Né? E aí eu faço, vamos olhar primeiro você como pessoa, né? Porque se você não sabe para onde você vai como pessoa, como é que você sabe para onde você vai levar a tua empresa, né? E isso é meio chocante, né? As pessoas chegam lá, elas não esperam isso, elas esperam, mais um cara de planejamento que vai falar A, B, C, D, F, G, H, aí eu truco a pessoa ali na hora e falo, tá, mas esquece tudo isso. Cara, que legal. Né? Então, e você volta na raiz, né? Isso, e aí a segunda tatu é um pouco isso, como eu conduzo assuntos difíceis de uma maneira leve, para que as pessoas possam aceitar falar daquelas coisas difíceis sem se sentirem ameaçadas, né? E aí elas têm coragem de fazer uma transformação de fato, né? E não teve um sprint que não teve, pelo menos, assim, 1/3 das pessoas que fizeram grandes transformações, né? Porque puderam tocar em assuntos delicados que elas não podiam antes. E no livro do Naval Ravikant também, né? Sim. Ele fala sobre conversa fácil, vida difícil, conversa difícil, vida fácil. É isso aí. Mas dependendo do jeito que você leva, a pessoa já se fecha. Sim. E ela não tem essa leveza. Então, tem energia já, né, cara? Humor é tudo, né? Humor e humildade, né? Assim, se você trata um assunto pesado com um humor, não sarcasmo, mas humor um pouco rindo, um pouco, não só do ridículo, às vezes, que a gente faz, né? Isso é importante. E essa humildade, assim, todos nós vamos parar no mesmo lugar, bicho. No final do dia. Não vamos levar nada embora. No entardecer da vida é isso. É isso. Então, assim, e a gente esquece que a gente é mortal, né? A pandemia ajudou a acordar isso, mas eu tento relembrar isso, né? Tem uma frase em latim que é memento mori, que quando um general romano conquistava uma grande conquista, ele ia ser recebido em Roma em grande pompa, né? Então ele vinha, os carros, a conquista, os escravos todos atrás, e normalmente na frente da parada ele colocava o escravo mais fudido que tinha. E aí o general ele era obrigado a ficar olhando para aquele escravo lá
E lembrando que o fim daquele escravo vai ser igual ao general, apesar de toda a pompa e glória daquilo que ele conquistou. Caramba. Então, eu vou até acrescentar aí, em Roma, aproveitar, né? Sim. Também tinham as cinzas dos soldados que eram mortos, eram jogados, né, e ao mesmo tempo acendiam incenso. Sim. Porque da mesma maneira que tinha a tristeza ali das cinzas, também tinha um incenso de vitória. Sim. Para entender que a vitória ela também está ligada a essa questão da perda. Sim, né? Sim, é viver uma vida que valeu a pena ser vivido, né? Exato. E quando você tem essa noção, e é óbvio que eu não cheguei aí de graça, né? Teve muita desgraça que me levou a ter que pensar nas coisas mais difíceis da vida, e por ter passado por isso, eu consegui ter um pouco essa sensibilidade. Só que a gente vai fugindo disso, vai ficando na zona de conforto, vai tocando, a vida não vai ficando tão boa, mas a gente foge um pouco dessas coisas, né? Então... Totalmente. Vamos vir para essa parte profissional, né? A gente que está nessa bolha aqui do G4 e tudo mais, é muito fácil para a gente entender essas diferenças entre estratégia e plano estratégico, né? Sim. Mas quando a gente vai mesmo ali no dia a dia, né, no interior do Espírito Santo, de São Paulo, conversa com algum empresário ou com algum cliente mesmo ali, não tem essa mesma percepção. Eu imagino que logo quando chega alguém também ali no G4, embora a gente aqui no G4 tenha o grau de maturidade maior, deve ter muita confusão, né? Sim, eu acho que tem confusão, inclusive nas grandes corporações, né? As pessoas às vezes acham que planejar é estratégia, né? Sim. E não tem nada a ver. Imagina assim, sua empresa, ela não existe isolada. Eu tenho os meus clientes, meus fornecedores. Tá, mas você tem competidores também. Você tem outras pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Tá, você pode até ser melhor que os outros ou não. Mas você sempre vai ser comparado com alguma coisa. Sempre que eu vou comprar alguma coisa, seja um serviço ou um produto, eu vou ser comparado. E dependendo do ambiente que você está, existe um tipo de jogo sendo jogado, né? Então, e a gente esquece um pouco disso. Então, eu gosto de usar duas figuras, assim, duas imagens para explicar o que é estratégia. Uma delas é o tabuleiro do jogo. Existe um tabuleiro com regras, com peças do jogo. Você é um dos jogadores, pode ter mais 1, 2, 3, 10, pode ser uma mesa de poker, pode ser uma mesa, né, de blackjack, pode ser roleta, pode ser um monte de coisa. E todo jogo que você joga, você tem uma estratégia, né? Seja um jogo desportivo ou não, você fala, para eu vencer eu tenho que fazer tais coisas. Se eu fizer assim, se eu ficar na retranca e me segurar, talvez eu ganhe o jogo ou não. Aí eu sempre peço às pessoas, estratégia é a teoria para você ganhar o jogo, mas para saber qual é a teoria que você vai ganhar o jogo, você precisa saber que jogo está sendo jogado. Você tem que saber as regras do jogo, você tem que saber quem é o juiz do jogo. E o juiz do jogo é o cliente que você decidiu servir. Então, eu começo na provocação com as empresas, e mesmo as grandes fazem essa confusão, que é assim, a quem você serve? De fato, quem é teu cliente que você serve ele? E aí eu faço a pergunta provocadora, que é a seguinte: se a tua empresa fechar agora, nesse momento, quem vai chorar amanhã vai começar a reclamar que você não está no mercado, que está sentindo sua falta. Caraca, isso me marcou. Se você não conseguir responder isso em 30 segundos, é porque você não sabe a quem você serve. Porque isso tem que ser uma coisa assim, quase um mantra, tem que ter a clareza absoluta, né? Então, por exemplo, na Catálisis, eu decidi que eu iria servir aos 50 empresários e executivos mais inovadores e mais ousados do Brasil. Então, putz, quem são esses caras? Onde eles estão? O que eles comem? Como eles se reproduzem, né? Esse animal está em que floresta, né? Por que isso? Porque o tipo de projeto que eu faço tem que ter desafio e tem que ser em mercado sem informação. E empresários inovadores, o G4 é inovador, né? Tropeçou num grande mercado, que é o mercado de empresários, mas não tinha nada estruturado para falar do mundo dos empresários, né? E são inovadores e provocadores, né? Então, assim, eu acho que eu servi bem ao G4, estou servindo bem ao G4, assim como servi a outras empresas. Então, se eu escolhi servir isso, eu não vou servir o cara que quer ficar estável na posição dele de primeiro lugar, só se defendendo da competição. Então, assim, eu abri mão de servir empresas que já são dominantes e que já estão no primeiro lugar só defendendo a sua posição. Eu acabei escolhendo, eu quero defender o segundo lugar, que é virar primeiro lugar e quer ir para o pau. Né? E que quer ir para o pau ou no mercado novo, criando alguma coisa nova. É isso que meu time brilha os olhos e é isso que tem a ver com o astronauta do Totonho lá da infância, entendeu? Que é o mesmo sentimento igual que me persegue, entendeu? É muito mais coerente com quem eu sou
Só que até novembro do ano passado, e demorou para cair a ficha, quando teve a crise de 2008, 2009, e depois 13, 16, as grandes corporações elas vêm perdendo seu espaço. Elas lutam para ficar monopolistas e cuidando do seu espaço. Elas são ainda muito poderosas, mas não são elas que valorizam mais um trabalho de estratégia, um trabalho de uma consultoria externa. Normalmente eles fazem bem dentro de casa, ou eles já estão tão dominantes que até esquecem um pouco que tem que fazer isso, porque o tamanho já ajuda a proteger eles mesmos, né? Mas e as empresas que estão inovando, né? Que estão criando coisas novas, que estão participando dessa transformação do mundo? Essas estão apanhando o tempo todo, né? Elas estão tentando... Vocês sabem disso, vocês são empreendedores de coisas novas, né? Sim. E eu falei, putz, eu quero ajudar essa galera. Eu não quero ajudar mais o cara, a grande corporação. E aí o Napoli, que ajudava as grandes corporações, usava paletó, gravata, ser obeso faz parte, né? Porque é o cara que ele cuida mais do trabalho, dos negócios, do que da vida pessoal, da família e da saúde. Só que essa geração toda nova é completamente o oposto, né? É uma geração que entendeu... como equilibrar certas coisas, que nunca se viu tantos jovens buscando um trabalho que fizesse sentido para eles, que tivesse a ver com os valores deles, muito mais agora do que talvez no passado, né? Então a minha transformação também levou em consideração um respeito a esse público que eu quero servir, que é a quem eu sirvo de fato, que são essas pessoas que querem transformar o mundo mesmo, né? E o empresário, ele é o cara que transforma a realidade, né? O empreendedor, o grande lance dele é mudar a realidade. Ele vê uma realidade de um jeito, ele quer mudar do outro. E ele fica obcecado por isso o tempo todo, legal, né? Animal. Então, assim, estratégia é isso. Que jogo eu vou jogar para mudar o mundo, né? Qual vai ser meus movimentos? Contra quem eu vou lutar? A quem eu sirvo? E o plano é outra coisa, né, Rafael? O plano é, tá bom, agora eu já sei a estratégia, eu sei a quem eu sirvo, eu sei tudo mais. Como que eu vou executar isso? Na segunda-feira de manhã. E aí vem a pauleira do dia a dia. Sim. Aí o plano a gente combina, vai fazer A, B, C, D, F, G, H. Será que isso vai levar isso no resultado? Eu acho que vai. Se vai levar ao resultado, então eu estou tranquilo, estou em paz. Então o plano te deixa em paz. A estratégia te dá dor de barriga, né? Tem que dar, tem que dar. Se ela não der, ela não é uma boa estratégia, né? Tava ontem, te move, né? Tava falando com a Misa ontem lá numa live de aniversário do G4. E, basicamente, o que eu percebi, quando o G4 consolidou as suas escolhas e a sua estratégia, eles ganharam uma velocidade absurda. É fantástico ver, assim, o timing de decisão deles é 2 palitos. Tipo, não vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer... Porque eles sabem onde querer chegar, sabem a estratégia. Então, quem tem estratégia tem planos mais assertivos e tem mais velocidade na execução. Quem não tem estratégia não tem isso. Verdade. Né? Fica batendo cabeça, revendo o plano. Fail fast, learn faster, né? E só que fail less, né? E esse é o ponto, né? Caramba. Vou falhar, mas menos. Falhar menos. Porque eu já fiz uma das partes que depois eu conto para vocês, o segredo do planejamento agora, né? Que a gente faz, é que a gente antecipa tudo que vai falhar. Antes de começar a caminhar, a gente gasta um pouco de cérebro, cérebro pra caramba, sabe, falando aquelas coisas que a gente já sabe que a gente é ruim. É por isso que você precisa ser honesto intelectualmente, entendeu? No planejamento, a gente tem que ser muito honesto, muito crítico. Eu sou ruim nisso e eu vou falhar nisso. Então, antes de sair fazendo, como que eu vou evitar que eu falhe nisso? Caramba. Então, fail less. Esse é o segredo da velocidade. Animal. Humildade intelectual, precisa ser faixa branca sempre, né? Então, e isso tem um preço, né? O preço chama-se desconforto. O preço chama-se passar vergonha. O preço chama as pessoas olharem para você e falar: o que esse louco está fazendo isso, né? Com essa idade, né? Inventando fazer esse monte de coisa, né? Mas de fato. O brilho no olhar continua. É isso. Os maiores líderes, né, de nações, tem o cara que fez a revolução econômica na China, ele caiu em desgraça e foi trabalhar numa fábrica de sapato, né? E como peão mesmo, né? E ele esperou uns bons 10 anos para as coisas virarem o jogo e ele virar o grande líder de trazer o capitalismo ocidental para a China, né? Mas quando você olha a história dele, ele foi lá, né? Ele aceitou os altos e baixos, né? Sim. Quem não aceita o baixo não conquista o alto, assim, não tem como, isso é um fato. Fato. Vamos lá, Napoli. A gente sempre busca aqui coisas que você não falou antes, Sim. tanto a tatuagem. Sim. E tem um ponto aqui que eu vi você falando com muita clareza de
de empresas que acabam não dando certo ao longo do tempo. E eu queria tentar enxergar o oposto. No livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, ele fala que analisou por 15 anos empresas que cresceram acima do mercado lá das S&P 500. E eu queria saber de você, desses 800 projetos, quais são alguns pontos que você pode destacar ou até algum exemplo que você pode trazer para a gente? Das empresas mais perenes, né? O meu melhor cliente foi o Rogério Melzi. O Rogério Melzi, ele... Eu não sabia disso. Meu melhor cliente foi... Por que o melhor cliente? E vou falar isso porque ele tem qualidades, e são qualidades que não são só dele, são da formação dele, das pessoas com as quais ele conviveu, que são qualidades que garantem, de fato, sucesso, né? Então, o Melzi, a gente se encontrou, um private equity tinha assumido a gestão da Estácio, o Melzi tinha acabado de virar CEO, tinha passado 2 anos fazendo um turnaround da Estácio, né, que era uma universidade de capital aberto, que tinha passado por altos e baixos e tal, e aí ele me chama para fazer a estratégia. A gente não se conhecia, quem indicou foi o private equity, foi o GP. E aí a gente fez o exercício da estratégia direitinho. Ele escolheu com um conjunto de pessoas que trabalham com ele a estratégia e a gente desenhou um plano e ele executou. Então, fato número 1, quem tem estratégia e não larga ela, vence. Estratégia você não muda toda hora. Você gasta um bom cérebro fazendo ela e depois você não larga mais ela. Você pega ela e você fala, eu só vou parar quando eu conquistar aquilo que eu desenhei. Então, a clareza absoluta do caminho, da teoria do jogo, isso é um fator que as empresas que fizeram isso direitinho, gastaram energia, trouxeram gente inteligente, fizeram a lição de casa, desenhando estratégia, essas são organizações que têm maior probabilidade de ter sucesso. E elas sabem explicar por que elas deram certo, por que elas deram errado. Pior, que você não está dando certo, por exemplo, na sua empresa, você tenta responder os motivos, e normalmente a gente acha, né? Estou mal posicionado, a execução é ruim, etc. e tal. Mas e quando você está indo bem? Você sabe o motivo? As empresas que têm sucesso sabem o motivo pelo qual elas estão indo bem. Você imagina que nas empresas de vocês dobrem o faturamento do dia para a noite sem explicação. É apavorante isso. Por quê? Sim. Porque pode ir embora amanhã, da mesma forma como veio. Veio fácil. Só que se vier, você dobra o faturamento nos próximos 6 meses, você vai ficar convencido de que você é fodão. E que, de fato, pode não ser verdade. Pode ser uma onda, um competidor seu pode ter quebrado e ter sobrado mercado, pode ter mudado o comportamento humano, uma série de coisas. Então, primeiro, assim, gastar cérebro, gente inteligente para fazer estratégia. E ficar amarrado em nome de Jesus com ela, como eu falo, né? Não larga ela até ela chegar no fim, porque uma estratégia demora 2 a 5 anos para ser executada inteira. Então, eu preciso ir até o fim do experimento para saber se eu vou ser bem sucedido. Eu acho que esse é um fator. E o Melzi foi o cara mais, digamos assim, com maior resiliência e com maior determinação de executar o que estava desenhado na estratégia. E depois a gente trabalhou junto em outros projetos que ele desenhou e sempre foi a mesma coisa. Ele pegava e ele não largava, vou executar isso. E ele é um baita gestor, né? Então, acho que essa é uma característica importante. Outra coisa que traz muito sucesso, Eric, que eu acho que é super relevante, é a harmonia entre sócios. Essa é uma das coisas que mais destrói a empresa ou que mais possibilita que elas cresçam, né? Os sócios não precisam se dar bem, necessariamente, mas eles precisam ter sonhos em comum. Eles precisam ter uma visão de futuro em comum para a empresa que eles são sócios, né? Se eles estão desalinhados em relação ao que eles querem com a empresa, eles causam um estrago de cima para baixo. Porque eles são a referência do topo da empresa, todo mundo deveria querer crescer e ser igual a eles, né? Como role model, né? Sim. E se eles têm uma visão de mundo muito clara e eles estão muito alinhados entre si, eles dão um norte muito claro para a empresa, né? São os guardiões, né? São os guardiões e, de fato, eles são o farol, né? Porque eles se arriscaram mais do que os outros, eles viveram as tentativas e erros e, portanto, eles são caras que são muito potentes e que têm que ter essa harmonia. Então, assim, sociedade é uma coisa mais pesada do que casamento. Sim.
no casamento você tem questões subjetivas, de afeto. Às vezes você perde, não gosta mais de uma pessoa e não está errado, não está certo, né? Às vezes o amor foi embora. Mas o sócio é uma questão objetiva. A gente tem uma empresa e essa empresa tem um destino final. O que é o destino final dessa empresa? A gente vê o mesmo destino para ela? O mesmo destino é fazer um IPO e virar uma corporation? Ou não? O destino é a gente se continuar dono para ela e ficar nessa posição? Ou não? A gente quer vender a empresa daqui a pouco. Se os sócios não estão, se eles estão alinhados, isso dá uma potência e dá velocidade de novo. Se tem estratégia, sócios alinhados e tudo mais. E o terceiro fator é sorte. Boa. A gente não pode jogar fora. Silvio Santos falava isso. Mas ele está certo, porque ele teve mesmo, né? E a gente não pode esquecer isso. A gente não controla tudo. A arrogância de achar que eu estou fazendo tudo certo, por isso que eu estou indo muito bem, é estúpida. Porque você pode estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas mais ou menos. Sim. Né? E você vai ser muito bem sucedido. E se você não tiver essa humildade de falar assim, tá, a gente também teve sorte, você vai escorregar na vaidade, achando que tudo que você faz é o melhor e tudo mais. O G4, ele executa bem? Assim, executa, mas ele também teve sorte. Ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento em que o empreendedorismo ele explodiu, né? E os empreendedores hoje têm muito mais acesso à informação. Tinha uma carência ali também, exatamente, né? E eles acharam a linguagem certa para falar com o empresário, que as universidades não conseguem, né? E os Midas, que eu divido o mercado do G4, o mercado do Midas, que são aqueles caras assim que fizeram bilhões e você paga 500 mil para sentar do lado dele, passar a mão dele e falar, quem sabe eu pego a sorte dele para mim. Mas você não aprende porra nenhuma, de fato, porque você só tá vendo, né? Deixa eu ver um cara que conseguiu, o que ele tem, ele é verde, né? Tem anteninhas e tal. Pela curiosidade humana, você quer estar perto de uma pessoa bem-sucedida para entender como é que ele pensa como modelo. Esses são os Midas, né? Que você paga, às vezes, uma fortuna por um mastermind, uma mentoria, etc e tal. Uma masterclass, etc. Aí tem a turma dos formais, as universidades, que são, assim... há centenas de anos desenvolvendo conhecimento daquele jeito, você sabe como historiador, né? Que tem todo um legado, que você não pode abrir mão do passado, etc e tal. Só que o empresário não tem tempo para isso, cara. O empresário é um cara que faz curso sábado e domingo, 14 horas por dia, e na segunda ele quer trabalhar. Dinâmico. Ele quer um outro tipo de coisa. E esse empresário, ele ficou ávido, ele viu que tinha mais informação, ele ficou ávido, me dá caminhos. Eu não tenho tempo de sentar 18 meses no MBA para aprender alguma coisa. Eu quero aprender em um final de semana rápido, me dá logo o que é possível dar para eu começar a caminhar em direção a esse caminho de sucesso. E aí o G4 teve sorte, porque ele estava no lugar certo. E, então, a gente não pode desconsiderar, se o G4 tivesse feito o mesmo movimento em 2009, não teria dado certo. O mesmo efeito, ele ia talvez crescer menos. Então, a gente não pode jogar fora o fator sorte ou azar. Eu conheço empresas, Érico, boas, o gestor fez todas as decisões certas e deu azar. Deu azar porque um competidor entrou mais rápido e com muito mais dinheiro e potência e ele não conseguiu reagir, entendeu? Então, é claro que ele segurou mais a onda, ele se protegeu mais, ele não fracassou de fato, mas ele não teve sucesso grande. Mas fez tudo certo, né? Então, eu acho que esse é o terceiro fator, essa questão de levar em consideração que você não é Deus, que você não controla a realidade, que a realidade é muito mais complexa do que suas teorias, né, de jogo, né, sua teoria de estratégia. Então, levar em consideração isso é super importante. Animal. Inclusive, a gente gravou o episódio com o Melzi. Galera, já tá no ar o episódio com o Melzi. Vai lá no Spotify e no YouTube. Melzi é incrível. Ele é incrível. Foi um puta bate-papo. Mas aí, trazendo para o empreendedor, tem um livro que é o Managing the Professional Service Firm, isso, do David Meister. É isso aí. E ele fala nesse livro sobre aquelas 4 categorias de serviços profissionais, que é o Commodity, Procedure, Grey Hair e Brains. É isso. Quão importante é para o empresário ali saber essas categorias por conta de contratação, margem, todo mundo quer escalar, mas nem todo negócio é escalável. Exato. Né? Então, quão importante que é para ele... O David Meister é um canadense que foi professor nos Estados Unidos durante muitos anos, em Harvard também, e ele era o cara que estudava empresas de serviços profissionais. Agência de publicidade, escritório de engenharia, escritório de arquitetura, sociedades médicas, né? Que hoje são um mundo dos serviços que eles habitam mais o universo que a gente vive, né? Hoje tem mais empresas de serviços do que tem industrial. Sim. E as teorias que a gente tem de administração são para o mundo industrial. Você fala assim, ISO 9000 é bom? É bom para uma empresa industrial alemã.
Né? Concordo? Ou para uma empresa industrial japonesa, que tem toda uma cultura e faz. É bom para o escritório de advocacia nem a pau. Né? Porque é outra dinâmica, é outro tipo de negócio. E o David Meister, ele era um cara de campo, ele ia lá e entrevistava agências de publicidade, entrevistava... E ele ficou desconhecido no Brasil até muito pouco tempo atrás. Ele só tinha livro em inglês, ele tem muitos livros, ele tem um site bem antigão, com mais de 1000 artigos em inglês. Eu recomendo que vocês procurem e leiam os artigos, que o cara é bom pra caramba, né? E ele tem um livro que chama-se The Trusted Advisor. Chegou ontem lá em casa. Que é o Conselheiro Confiável. Comprei pra diretoria toda, tá? Então, porque ele desvenda a equação da confiança. Ele fala, quando você vende serviço profissional, você vende segurança. Né? Porque eu comprei um serviço teu, eu consigo ver o resultado, eu estou comprando um objeto, eu vejo ele, compro e já sei se ele é bom ou ruim, mas o serviço eu não sei. Eu preciso olhar para o Rafael e falar assim, o Rafael me passa a segurança de que ele vai entregar aquilo que ele prometeu. Então, uma empresa de serviço tem que passar isso, a segurança de que você vai entregar aquilo que você está dizendo que é capaz de entregar. E aí ele classifica empresas de serviço nessas categorias. Ele fala assim, tem aquela empresa que tem uma pessoa genial lá, por exemplo, a Ideal, que foi a empresa que inventou o Design Thinking, né, que ajudou a BlackBerry na época a explodir. Ela era uma empresa Brains, porque ela inventou um jeito novo de fazer as coisas, custava caro pra caramba contratar os caras, mas assim, tinha uns gênios lá dentro que se você tirar, acabava a empresa, né? Ou, por exemplo, um advogado parecerista que cobra 500 pau por um parecer, o STF lê e fala, não tem como eu recusar a assinatura desse cara. É Brains, né? Sim. O cara é fera, tal. Aí existe o Grey Hair, que são empresas de serviço, que tem pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa, são os cabelos brancos, né? São pessoas que têm muita experiência numa certa área. E essa experiência acumulada, ela faz com que você passe a segurança de que eu já resolvi para a minha empresa, por que eu não vou resolver para você? São projetos do tipo Grey Hair. São empresas, por exemplo, escritórios de advocacia com sócios todos muito parecidos, né? Eles usam o mesmo paletó, cortam o mesmo corte de cabelo, usam o mesmo colete na Faria Lima, né? Tudo meio parecido a galera. Por quê? Porque você achou ali uma tribo que faz a mesma coisa. E no Brains você não escala, porque é uma empresa estilo de vida. Ou você bomba ou você afunda, né? Sim. No Grey Hair, para crescer, você tem que botar sócio dentro. Mais cara parecido com você, é uma pirâmide, né? Sim. Então você até cresce, mas você não escala mesmo no mundo, como no mundo digital. E tem as empresas do tipo Procedure, que são empresas assim, eu não preciso ter ninguém genial aqui, eu tenho um método bom. E dentro desse método bom, eu treino qualquer pessoa para executar um processo. Então ela tem método e processo, ela vende a execução de um método processo. Falcone, NDG, empresas que são muito processuais, mesmo a Accenture no começo era uma empresa que fazia reestruturação, engenharia ou implantação de processos, né? São empresas volumosas em número de pessoas, mó em carne, né? Porque é muito trabalho, Sim. muita gente lá. Normalmente a remuneração não é tão boa, o preço não é tão caro quanto o Grey Hair e não é tão caro quanto o Brains. Por isso que escala, né? Por isso que escala um pouco mais. Só que escala também até um certo ponto, Sim. né? Vira uma empresa de capital aberto, né? Tem 150 mil funcionários e tal, e vendem repetidamente as mesmas coisas. Sim. Que são métodos, né? Então, quando você pensa em serviço profissional, você escolhendo o jeitão do jogo que você vai jogar, você também tem que saber que tem um preço. O serviço é difícil de escalar, a não ser que você crie um SaaS. Né? Aí, criando um SaaS, porque daí a máquina substitui a repetição do trabalho humano, aí você consegue, de fato, escalar, né? Depois, mais tarde, vocês vão ter uma surpresa lá com o Hatab, a gente está inventando uma loucura lá, que é para chegar um pouco, tentar escalar serviço. Contou umas coisas, né? Pra gente aí no off. Contou um pouco. No off a gente vai falar sobre isso também. Vamos deixar no off isso aí, né? Porque também acho que a gente tem que testar um pouco, quebrar paradigmas e tudo mais, né? Então, e o David Meister, gente, leiam tudo do cara. Você é de empresa de serviço profissional, ele tem mais de 12 livros. São livros, assim, de uma pessoa muito experiente. O Conselheiro Confiável, The Trusted Advisor, é o clássico. Mas Managing the Professional Service Firm é o que eu tenho agora. Chegou o Conselheiro Confiável. Conselheiro Confiável. Então, assim, é para debulhar mesmo, ler, reler. Se for para recomendar, então são... Esses 2 livros são obrigatórios para qualquer empresa de serviço. Qualquer uma. É isso Perfeito, aí. Napoli. Cara, uma pergunta que ela parece simples, né, Rafa? Que a gente olhou e falou, putz, cara, que pergunta boa. Qual que foi o seu primeiro planejamento estratégico, Napoli? Tá. Eu tinha acabado de... Porque assim, eu virei consultor velho, tá? Foi? Eu virei consultor com 30 e poucos anos. Até os meus 30 anos,
eu tinha uma carreira assim, eu lia na capa da Exame assim, o perfil do cara de sucesso. Aí eu falava, deu, né? Eu não tenho nada a ver com esse cara, né? E aí minha carreira não vai ser nas corporações, não tem como, né? E aí eu ficava deprimido com isso, porque você insiste no começo de carreira no CLT, né? Num caminho depois que você faz faculdade, etc e tal. E só que por uma série de acidentes eu sempre era o cara mais velho da turma, que chegou atrasado na turma. Então tinha sempre aquela sensação de uma autoestima mais abalada, de que, putz, eu estou sempre atrás, e por estar sempre atrás eu tenho que fazer mais esforço que os outros para poder me destacar, né? E entre acidentes de percurso, depois numa outra hora eu conto, eu acabei me estragando a minha carreira e fiquei num ponto de inflexão e me ofereceram ser freela numa consultoria que chamava Kaiser Associates. Putz. E eu não sabia nem o que era consultoria, cara. E eu fui lá e fiz o projeto, né? Quem me contratou foi o José Mulan, que é um cara que eu agradeço muito. Fiz o projeto, fui bem sucedido. E aí um outro cara chamado Mauro Mello ficou sabendo que esse cara meio velhão aí parece ser bom. Já tinha trabalhado num cartório, fazendo um turnaround num cartório, que teve um monte de treta de gente na cadeia. O lado B do Brasil, né? Que você vai viver, assim, das coisas pesadas. Ele falou, esse cara é bom para situações difíceis, né? E aí eu sou contratado pela K2 para fazer o turnaround da Telerge, que virou Telemar, bem no momento 98, momento da privatização do sistema Telebrás. E vou para Bangu, Bento Ribeiro, vou para essas bocadas assim, fazer serviço sujo mesmo, né? Que é demitir, olhar, reduzir o tamanho da empresa, etc e tal. Nunca tinha feito isso, mergulhei de cabeça, mas tinha uma senhora lá que chamava Alba Souza. Alba Souza hoje tem uma fazenda em Ilhéus de cacau e de limão, se eu não estou enganado. E a Alba é uma baiana assim, baixinha, porreta, que faz tipo executivo chorar, dando porrada neles, né? E aí eu vi ela conduzir um planejamento estratégico, né? E eu falei, caraca, eu quero ser igual essa mulher, né? E eu pedi para ela, posso participar dos seus projetos, né? E em algum momento ela me chamou. Ela falou, tá, venha. Meio que me adotou de uma certa forma, né? Porque ela viu a gana que eu tinha ali. E eu era meio outlier, assim, mais velho, deslocado da molecada, mas tinha mais maturidade em algumas coisas. E eu assisti ela fazer um goal setting. O goal setting é um exercício de alinhamento de objetivos, de estratégia. Foi numa das empresas do Grupo Globo, foi na Globosat na época. E aquilo que eu falei assim, meu, fantástico. E aí, Alba, de onde você tirou isso, né? Ela falou assim, eu estava fazendo um projeto pela Capgemini no Rio de Janeiro e tropecei com um padre numa favela da Tijuca fazendo um planejamento estratégico com as pessoas da favela, que são pessoas que naquele momento não tinham recurso algum. E ela viu o padre dando porrada na galera, fazendo a galera conseguir mudar de postura. Então, primeiro a gente sonhava com o futuro, né? Eu quero isso, quero aquilo e tal. Porque eu tenho uma estratégia, eu sei onde eu quero chegar. E aí, normalmente, a gente sai para o plano de ação. Mas esse padre colocou uma coisa no meio. O que vai impedir a gente de chegar lá? E aí, normalmente, a primeira reação, falta dinheiro. Aí ele ficava pistola, assim, falta não pode. Palavra, falta não pode. Ausência, falta, pouco, não pode. Falta dinheiro por quê? Não, porque eu não tenho. Mas por que você não tem? Você não tinha dinheiro para fazer outras coisas? Tinha, eu fiz outras coisas. Por que você fez outra coisa e não fez isso? Porque aquilo lá parecia ser mais importante. Por que você achou que aquilo era mais importante do que isso que você está falando agora? Porque eu era um trouxa, né? Ou porque eu, de fato, não tinha percepção clara, ou era uma pessoa sem visão clara das coisas, eu era muito amador. Então, o teu obstáculo é teu amadorismo. Amadorismo a gente remove. Como é que a gente remove? Eu vou profissionalizar você. Então, se eu me profissionalizar, não vai mais faltar dinheiro? Não. Porque você vai saber captar, porque você vai saber fazer outras formas de atingir o mesmo resultado. Ela pegou isso e trouxe para a consultoria. Então, e ela estruturou, então assim, visão, obstáculo e ação. Esse é o exercício lá. Eu faço questão de falar que foi a Alba que me ensinou, mas ela faz questão de falar que ela teve uma inspiração muito boa de um padre que mudava a realidade de pessoas sem recurso. E aí eu apaixonei, né? Falei assim, cara, eu quero fazer isso o resto da minha vida, entendeu? Impactou você bastante. E aí eu fiz várias vezes com ela, e aí eu precisava me testar.
E aí tinha uma ONG no Rio de Janeiro também que pediu assim, será que não tem um voluntário aqui para fazer a estratégia, né, da ONG? A ONG chamava CDI, era Comitê para a Democratização da Informática. Eles pegavam computadores velhos, reformavam e punham nas comunidades, né? E aí eu fiz o planejamento de uma unidade também lá na Tijuca, no Morro dos Macacos, na verdade, né? Com um cara bacana que me chamou. Os caras adoraram, pediram para fazer 2 e tal, acabei fazendo a organização inteira. Então eu fui testando pro bono se eu era bom, se eu conseguia fazer isso, né? É um baita exercício pro bono. Pro bono é o lugar do teste. Você tá mal, que não consegue mudar de carreira, vai trabalhar voluntário e testar outras coisas. E aí eu comecei a pegar jeito e pegar gosto. E comecei a trazer para as corporações. Comecei a fazer isso e comecei a adaptar um pouco com a minha capacidade de ler o ambiente e ler o mercado, que isso eu aprendi na Kaiser, né? A Kaiser é uma empresa que nasceu fazendo inteligência competitiva, benchmarking, ajudando guerra entre empresas, né? Então eu juntei essas duas coisas e foi aí que começou. Então, sorte, tá? Concorda? Eu estava no lugar certo na hora certa, né? E eu soube aproveitar, né? Basicamente legal, é isso. legal. Não, muito bom. E, Napoli, mais um ponto aqui que eu acho interessante, que a Misa, eu já escutei ela falar. Sim. Nós membros também escutamos muito isso entre nós, assim, pô, Sim. o Napoli é uma pessoa que a gente se identifica, uma pessoa do bem. A conversa de corredor é essa, Napoli. É essa. E todo mundo se identifica com tudo que você coloca ali nas redes sociais. E tem o efeito Napoli, né? Que a Misa traz. Então... Você sabia disso? Não sabia disso. Não, ela falou, pô, o pessoal tem o efeito Napoli, né? Porque, tipo, ao conversar com o Napoli, você que tá vendo aqui, né? Você deve estar sentindo um pouco isso. Mas queremos saber de você. A gente viu que, desde que você entrou no G4, teve essa questão da ambiência. Sim. Isso impactou isso de alguma forma também. E eu queria saber de você, como os outros te ajudaram nesse processo? Essa ajuda dos outros, como que isso te... Esse ambiente, né? Como criar esse ambiente, assim, ou como ajudar a criar... Como eles te ajudaram, assim, nesse... Não o G4, mas sim. a partir desse momento que você teve esse turnaround, assim. O cara que tá... Eu gosto da zebra, né? A zebra, ela tá sempre atrás, né? A zebra, ela corre mais do que um cavalo, mas ela perde o fôlego muito rápido. Sim. Então, se ela quer ganhar uma corrida, ela precisa correr 2 corridas, por exemplo. O cavalo só está correndo uma, né? Quando você é a zebra, quando você é aquela pessoa que não é o role model, né? Você não é o cara que tem o jeitão que vai ter sucesso, né? O cara, sei lá, que nasceu numa família abastada, que pôde fazer um colégio super caro, que foi morar no exterior, que tem um capital social, uma rede de contatos fodida, esse cara vai dar certo, né? De qualquer forma. Por mais que ele seja ruim, ele vai dar... Ele na marra e vai fazer ele dar certo. Quando você é uma zebra, ninguém está apostando em você, né? Então, e normalmente, coisas que causam muita dor na gente, a gente é solidário com os outros. Se você então, eu falo sempre isso, assim, o pior dia da sua vida fez com que você sofresse muito, e esse sofrimento atroz faz com que você não queira que nem seu inimigo passe por isso. Quando uma pessoa sofreu demais, você fala assim, putz, eu não gosto de ver nem o cara que eu odeio passando por isso, porque eu sei a dor de que é esse tipo de coisa, né? E eu tive muitas dores ao longo da minha história. Então, eu tenho uma solidariedade muito grande com a dor alheia. E essa dor da zebra, e essa dor de não conquistar as coisas, essa dor... E, às vezes, as pessoas têm um potencial... Então, voltando, eu sempre achei que eu tinha um potencial gigantesco, mas eu não tinha oportunidade. E eu não tive... eu tive muita coisa boa e muita sorte, óbvio, muito mais do que a maioria das pessoas, mas eu não tinha alguém que falava assim, eu estou vendo o potencial do Napoli, deixa eu empurrar o Napoli ali, que só de empurrar ele na ladeira ele vai começar a correr, entendeu? Como ninguém me empurrava, eu tinha que pular na ladeira. E pulando na ladeira, eu descobri minha potência, meu potencial. Quebrei a cara, tem um preço alto fazer esse tipo de coisa. Então, eu olho para as pessoas o tempo todo e penso assim, qual terá sido o pior dia da vida dessa pessoa? O que motiva essa pessoa? Né? Motiva além do normal, né? A pessoa tem um grau de motivação, vamos dizer assim, discricionário, né? Empresário é isso, né? Você fala, pô, é uma vida foda. Porra. Mas o cara continua. Você fala, mas por que esse cara continua? Né? Por que ele persiste? Porque ele quer sentir alguma coisa lá no final das contas. Então, eu mudei a minha forma de olhar para as pessoas. Eu sempre penso assim, qual foi o pior dia da vida dessa pessoa? Qual seria o sonho de vida dessa pessoa? Né? De um mundo melhor. E aí, eu prestando atenção nisso, eu acho que eu consigo criar um ambiente ou provocar as pessoas para fazer coisas
que aparentemente elas achavam que não era possível fazer. Aí elas fazem e descobrem que são boas. Elas são boas, eu não fiz nada, eu só empurrei na ladeira. Potencializou Exato, ela, né? E isso faz com que a pessoa ela se surpreenda consigo mesmo. E isso é transformar a gente, né? Transformar, empurrar a gente para o lugar que você não quer, Muito bom. mas que vai causar um desconforto. Exato. E aí, só que a vida é curta, velho, né? Eu olho, eu não fico perdendo muito tempo, entendeu? Se é para provocar, vamos provocar logo. Então, nos encontros muito rápidos que eu tenho com as pessoas, eu tento ser muito intenso, muito autêntico e muito provocativo. E aí as pessoas tomam um choque um pouco assim, ficam uns 11 um pouco no começo, mas elas fazem algumas coisas e elas vão que nem uma avalanche mudando, né? Então eu transformei isso numa prática diária, né? Eu gosto de entrar nos ambientes, gosto de provocar as pessoas para encontrarem seu potencial melhor e faço isso de uma maneira leve, bem-humorada, óbvio. Nem sempre dá certo. Tem gente que fica puta, né? Porque, enfim, se uma pessoa não tiver inimigos é porque não é uma boa pessoa, gente. Uma pessoa que só tem amigos, eu não confio, né? Exatamente. É bom você ter alguns inimigos aí para comprovar um pouco, né, sua posição. Que você é humano, né? Exato, exatamente isso, né? É óbvio que eu acho que eu tenho menos inimigos agora do que amigos, né? Porque as pessoas que eu provoco fazem a trilha, o mérito é delas. Mas a provocação foi o start, né? Por isso que a empresa passou a chamar catálise, né? Porque o catalisador, o que é? Um elemento químico que entra no meio da reação, pode ser calor. E a reação acontece, só que quando a reação acontece, o catalisador sai fora, ele não se mistura. Ele vai lá, né, e entra o elemento catalisador, nunca fica num processo químico. Então eu entro lá, causo uma catálise de fato, seja nas pessoas, seja na organização, saio, porque o mérito é das pessoas, né? Eu só ajudei a acelerar o processo, né? A fazer o cara que é segundo virar primeiro, ou fazer o cara que não via a potência encontrar a potência. E isso é legal, né? Eu gostaria de ter tido isso na minha vida. Eu tive de muito pouca gente. Então, para mim, eu sinto um prazer enorme. Eu falo assim, cara, estou ajudando muita gente a se achar e a ver sentido naquilo que eles fazem, entendeu? Então, acho que é por isso que o efeito Napoli é um pouco essa intensidade, essa vontade de que as pessoas vejam a sua potência e possam explorar ela, de fato, né? Então, eu gosto de provocar. Pô, bom Muito demais. bacana, né? Legal. Bom, o Napoli, a gente vai caminhar aqui para um bate-bola. Ok, Tá? bora lá. E vamos... É o último bloco, né? Pra gente poder concluir aqui mais um episódio. Deixar essa primeira pergunta aí pro Eric. Bora lá, Napoli. Napoli, virada de chave, hein? Então, qual foi o maior tapa na cara que fez você virar a chave como pessoa e profissional? Putz, tapa na cara, eu acho que fracassar. Né? Eu praticamente quebrei 4 vezes. Né? E quebrar, você pode culpar todo mundo, né? Mas o que eu parava, eu falava assim, qual foi a minha parte no fracasso, né? Eu preciso ter muita clareza isso. E o tapa na cara foi isso, né? De aceitar que eu tinha contribuição quase que integral em todos os fracassos que eu participei. Por omissão, por desconhecimento, não importa o motivo, mas eu era a causa, né, das decisões erradas. E me dar esse tapa na cara foi... e não desistir, né? Porque quando você fracassa, a sensação é muito ruim. Tem gente que é maluco que gosta, né? Mas ninguém gosta, de fato, de fracassar. Uhum. E você poder recomeçar com aquela sensação de que você fez merda lá atrás e que você não vai fazer. Aí você faz de novo, né? Então, eu acho que ver o fracasso e aceitar o fracasso como os tapas na cara da nossa arrogância são lições importantes, né? E normalmente a gente fracassa por orgulho. O que é o orgulhoso, né? Ele é incompetente, mas não quer assumir. Esse é o orgulhoso. Ele tem uma incompetência ali, mas ele não quer assumir que ele é incompetente. Então, o tapa da cara, primeiro, eu sou incompetente, sim. Eu não sei fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu tive um sócio que era muito bom fazendo um tipo de coisa e eu não gostava do jeito dele fazer as coisas. E eu criticava muito ele. Só que o que ele fazia era bom para a empresa. Né? E aí eu tive que dar o braço a torcer e fazer igual a ele certas coisas. E mesmo que aparentemente eram contra os meus valores, isso fez
Então, assim, fez eu dar certo, digamos o seguinte. Então, às vezes tem gente que você critica porque está fazendo um tipo de coisa, mas que está funcionando, e às vezes você que é o trouxa, né? Que está pondo valores e fazendo julgamentos estúpidos, né? Então, o tapa na cara é que, às vezes, para dar certo, você vai ter que fazer coisas que você achava que não era legal fazer, ou que não é da sua personalidade. E aí você tem que fazer. E eu fui lá e fiz. E foi assim que eu virei o jogo, né? Então, tapa na cara, arrogância, orgulho, eu acho que e a vaidade, né? Pode ser o oposto, né? Os extremos sempre são uma merda, né? Ser muito vaidoso, achar que nós é 10, nós é joia, nossa turma são de morte, ou, né, que eu sou um fracasso absoluto. Os dois extremos não existem, né? Eles existem e você tem que parar e pensar, tá, o que eu aprendo com isso e o que eu tenho que evitar com isso, né? Animal. Perfeito. Respondeu, né? Respondeu, ficou claro, Napoli. Tá. Então, se você pudesse refazer um momento profissional, qual seria? Putz, eu queria ser cinegrafista, né? Quando eu saí de Limeira, eu queria ser cameraman de documentário. E quando como é que eu cheguei lá? Tinha um canal de televisão, que tem até hoje a Gazeta, e tinha o Comando da Madrugada. Vocês são novos, vocês não sabem o que é isso. E eu morava no interior, punha bombril na antena de TV para poder pegar a TV Gazeta de São Paulo. A gente abriu o bombril assim na antena. E aí eu assisti um documentário feito por uma empresa chamada Olhar Eletrônico Vídeo, que é uma empresa do Fernando Meirelles. E eles fizeram um documentário sobre os lixões em São Paulo. Eu falei, nossa, quero muito, né, ser esse cara que faz esses documentários. E eu mandei uma carta. Carta, vocês não sabem o que é, mas eu datilografei uma carta e mandei para a TV Gazeta, elogiando o programa Olhar Eletrônico Vídeo. E aí eu recebo uma carta. Então levava, sei lá, 5, 6 dias para a carta chegar, mais uns 10 dias para voltar. E aí eu recebo uma carta do Fernando Meirelles dizendo assim, venha visitar nossa produtora aqui em São Paulo. Que legal. E aí eu pus a roupa de Vedeus, né? Você tem só uma roupa boa assim, peguei o ônibus, fui para São Paulo. A roupa de Vedeus é muito boa. De Vedeus, 17 anos, acho que eu tinha 16 para 17 anos. Fui para São Paulo na raça. Me perdi em São Paulo, mas acabei achando lá o estúdio deles. E aí eles falaram assim, cara, se você quer fazer isso, você precisa estudar rádio, TV ou cinema. E aí tem tais faculdades. Na época tinha a ECA, mas tinha a FAP, que era muito mais pragmática. E aí eu decidi fazer rádio e televisão e prestar o vestibular para a FAP. E em alguns momentos apareceram oportunidades para eu virar um cinegrafista. Uma pessoa abriu um contato e me indicou. Era a TV Manchete na época, né? A Xuxa estava começando. E aí tinha a chance de eu ir e fazer uma entrevista e ir para o estúdio mesmo, e começar a trabalhar como cinegrafista. E eu perdi a entrevista. E era uma entrevista... Que era isso? Que bom, hein? Era 84. 85. Obrigado ao Napoli do passado, né? Então, se eu tivesse feito, provavelmente eu já estava no outro universo, né? Aí o que aconteceu? Eu não fui dando muito certo nesse mundo e fui... minha mãe estava preocupada com... fez esse cara cinegrafista, rádio, TV, não vai fazer direito, medicina, engenharia. História, cara. Exatamente. E aí ela falou, vou pagar uma viagem de férias para ele estudar fora, para ver se ele muda a cabeça, né? E minha mãe, ela economizava dinheiro fazendo toalhinhas de pano de prato com crochê. E ela tinha lá uma fortuna que ela tinha juntado com essa grana. E ela falou, vou te dar um curso de férias de 1 mês. Né? Escolhe um lugar para você ir, para você estudar a língua, né? E eu falei, inglês eu vou ter que aprender na marra, quero fazer alemão. E aí peguei e fui me matricular num curso de alemão em Berlim Ocidental, era a única vaga que tinha. Caramba. Na época do Muro, 85. Nossa! Né? E aí eu vou passar 1 mês lá em Berlim Ocidental, acabo passando praticamente 2 anos na Alemanha, estudando alemão quase 1 ano e meio, e depois meio perdido tentando voltar para casa, né? Teve Chernobyl. Me contaminei com Chernobyl lá na época, 86, eu estava em Berlim Ocidental, né? O pessoal vinha aquela nuvem de radiação, você tinha que tomar iodo para evitar a intoxicação, né, de radiação na tireoide e tal. Eu vivi um monte de experiência maluca lá. Quando eu volto, eu vou fazer administração. Eu falo assim, vou morrer de fome sendo cinegrafista, né? Sim. Então, deixa eu fazer uma segunda faculdade. E, sem querer, eu faço um teste no vestibular que era na GV e entro na GV. E entro já tiozão velho, né? Porque eu já entro, sei lá, 23, 24 anos na faculdade, é molecada de 18 né? Anos, E dali para trás, dali para frente, eu fui sempre a zebra.
Por isso que eu falo, né, que essa Legal. coisa foi acontecendo, né? Porra, então, animal, esse momento de ter virado cinegrafista teria feito eu não ir para a Alemanha, eu não fazer administração, eu não seguir esse outro caminho. Caramba, animal, Então, Napoli. A gente tem mais Então, outras a gente duas... vai mudar para alemão agora. A gente tem mais duas perguntinhas do nosso bate-bola. E a mesa de Gaut, a gente fala muito sobre legado, né? A mesa de Gaut foi inspirada no livro A Revolta de Atlas, né? Um baita livro Sim, também. sim. Né? John Galt, para quem não... Bom, é penoso ler o livro, mas leia. E uma das perguntas fala sobre legado. Sim. E a gente pergunta sobre pelo que você quer ser reconhecido. Mas eu mudei a pergunta, porque das aulas que eu já fiz contigo, você tem uma pergunta muito capciosa, que é... E eu transcrevi a pergunta e vou fazer para você agora. Ferrou. Vamos lá. O que você quer que digam sobre você na porra do dia do seu funeral? Eu fiz esse exercício muitas vezes, tá? Eu consigo me imaginar deitadinho no caixão, as pessoas comemorando uma boa vida e as pessoas passando ao redor do meu caixão e dizendo assim, o Napoli me fez uma pequena provocação de uma coisa que mudou minha vida completamente, né? E eu mudei a minha vida completamente, não foi o Napoli, mas a provocação que ele fez foi a luz, né? Foi o elemento que fez com que eu pudesse ver o mundo de outra forma. E aí eu gostaria de ouvir assim as pessoas que eu toquei. Eu toco as pessoas, mas eu não sei, elas não me contam. Eu imagino que eu estou sendo bem-sucedido, espero, né? Eu espero que eu esteja conseguindo tocar um pouco as pessoas e provocar elas para um lugar onde elas são mais potentes. Então, eu gostaria. Então, as pessoas que estão me ouvindo, que eu já toquei na vida de alguma forma, eu espero vocês no dia do meu funeral. De verdade, eu espero mesmo, cara. Porque eu já tive funerais muito marcantes, né? Já enterrei uma irmã jovem de câncer, já tive outros funerais em que eu presenciei esse momento muito relevante. E é um momento, de fato, onde você para e você faz a seguinte pergunta: eu vivi uma boa vida? Né? Se eu puder fazer essa pergunta hoje, todos os dias, eu sei que eu vou chegar no dia do meu funeral vivendo uma boa vida, né? O filme que me inspira isso é O Resgate do Soldado Ryan. Nossa, baita aquela filme. cena inicial onde o cara se ajoelha chorando e falando assim, eu vivi, olha, eu tenho família, eu tenho filhos, eu fiz isso e tudo mais, porque um monte de gente morreu para ele estar vivo, né? Sim. Naquela história, dei spoiler, mas foda-se agora. De fato, eu acho que a gente tem que levar a vida sempre assim. Todos os dias ela pode acabar. Exatamente. E eu estou cuidando de fazer o que eu sinto que é o melhor para a vida naquele momento. Então, eu comecei a pautar isso. Tive um irmão que teve um acidente de asa delta também. A gente teve que cuidar dele por 2 anos. E a sensação é de que ele poderia não sobreviver. Então, a sensação da finitude permanente, ela dá potência. Ela fala assim, cara, não vou perder meu tempo com mimimi. Eu não vou perder meu tempo com a autoestima baixa. Eu não vou perder meu tempo. Eu prefiro errar pra cacete e aprender. E no último dia do meu funeral eu falei, pô, esse cara errou pra caralho, né? Mas olha o que ele aprendeu, sabe? Mas olha viveu, né? Ele se jogou do penhasco várias Rafael, vezes. no dia do meu funeral, eu espero você lá. Eric, também espero você lá. Que isso. Espero que em algum momento eu tenha tocado vocês. O efeito Napoli, com certeza, na nossa vida aqui fez bastante diferença. E a última, se a gente fosse olhar uma pessoa viva no profissional, assim, que fosse sentar contigo na sua frente, você aqui, e ela aqui. Sim. Quem você escolheria? Caramba! Vou escolher uma galera, não é uma pessoa, Vai tá? embora. Vamos lá. É um grupo. Eu escolheria o pessoal do TAB, do The Advisory Board. Vamos falar os nomes deles, então? Rogério Melzi, Felipe Hatab, o Bernardo, Flávio Molina, o Renato Mendes. Esqueci alguém? Acho que não. Esqueceu, perdão aí, galera. Não esqueci, não. Flávia Molina vai gravar com a gente aí também, não vai? Ela topou. É isso aí. Sim. Mas mais Legal. a Angélica, o Lucas, o Christian, as pessoas também que estão no bastidor fazendo tudo isso acontecer. Galera é fera. Cara, que sorte na vida tropeçar nessas pessoas. Assim, então... E a sensação que a gente aprende muito entre nós, né? Em especial, assim, o Melzi já era bastante amigo, conhecia há muito tempo. O Hatab foi uma baita surpresa para mim. O Hatab é meu oposto.
né? Se você olhar os perfis de psicológicos e tal, ele é meu oposto, mas de uma afinidade, de uma complementaridade muito grande. É um menino, né? Moleque, mas genial. 35 anos. Exato, mas tem uma ambição e tem uma força interna também. Então, cada um deles, de alguma forma, me complementa. E é interessante que eu complemento eles. Então, se eu fosse colocar na minha frente, eu colocaria essa turma do The Advisory Board. Por quê? Porque não tem como não aprender com eles o tempo todo. É o exercício permanente de humildade, entendeu? O Otávio falou com muito carinho de isso, você. Isso, eu ia comentar exatamente isso. Na verdade, assim, essas conversas de corredor ali que a gente tem tanto com os membros, os alunos do G4, quando a gente traz algum convidado e fala, olha, a gente vai falar com o Napoli também. É impressionante a admiração que eles têm por você, né? Muitas vezes você nem sabe disso, né? Tem o off ali. Sim, eu sei que às vezes as pessoas me procuram, falam comigo e tal. Eu sei que tem uma... é unânime, assim, né? Dizem que a unanimidade é tola, mas nesse caso eu acredito que não seja, né? Mas, Napoli, obrigado, cara, eu que agradeço. Pelo convite aí, de ter aceito o nosso convite. Boa. Conversa maravilhosa. Daria para ficar ali umas 4 horas, 5 horas, mas aí o João ia matar a gente. aí não ia dar. Mas a gente precisa marcar uma próxima vez. Sim. Vai ser uma honra aí falar contigo novamente, trazer outros assuntos ali. Sim. Não faltam histórias. Exato. Assim. Fazer uma outra tatuagem aí você mostra pra gente. Já tá planejado. Daqui a pouco eu já trago ela também. Como que a galera da audiência te acha, te encontra nas redes sociais? Sim. Olha, eu tô no Instagram, tô no LinkedIn, no Instagram, @napolineto. No LinkedIn é só procurar Antônio Napoli, que você vai me achar lá. Mas dentro do G4, eu acho que meu telefone rola solto, então o WhatsApp aí também, se alguém quiser escrever. Eu respondo, às vezes demora um pouco, dado a pressão de agenda, mas sou bastante acessível, muito por aquela experiência anterior de não ter tido acesso a certas pessoas no passado, e isso fez falta, né? Sim. Então, acho que... E no site da Catálisis também tem lá como entrar em contato. Não é difícil de me achar, é fácil. Maravilha, maravilha. Inclusive, não sair do roteiro aqui, mas para saber exatamente todo esse escopo do que a gente falou, de forma mais profunda, tem um planejamento estratégico do G4, não é isso? Sim. Então, eu até pedi para a produção colocar aí o QR Code. Imagina, legal, hein? Legal. Fazer isso aí também com essa parceria que a gente tem com o G4. O Sprint é um laboratório, né? O Sprint, né? De planejamento estratégico. Ele na verdade, eu conduzo ele lá o tempo todo, 14 horas por dia, todos os dias. São quantos dias? 4 dias de imersão, 15 dias de preparação. É bem intenso, né? É bem intenso, assim, para vir preparado, porque vai ser muito puxado, muito intenso, e eu fico lá junto com a galera o tempo todo, assim, eu mergulho com as 20 empresas que fazem o Sprint. São 20 empresas? A gente faz planejamento coletivo de 20 empresas. Bem pouquinho, né? Para ser bem... Não, bem específico. E você vai ouvir a discussão da estratégia das outras 19, se você estiver lá. Então é um baita aprendizado, porque nenhuma empresa que está no Sprint é concorrente entre si. Então as pessoas têm uma liberdade total de abrir o jogo mesmo, né? De falar das dificuldades, de falar das coisas que não funcionam, né? Então, assim, o primeiro dia é um dia de provocação, onde eu trago a estratégia pronta da empresa para a empresa poder ser provocada e escolher a estratégia dela. Animal. E eu faço esse trabalho de preparação uns 15 dias antes, né? Gasto 6, 8 horas por empresa olhando cada uma delas, pensando qual que seria o jogo que ela está jogando e como ela ganharia o jogo. Aí eu provoco a empresa. E aí a gente passa nos 3 próximos dias construindo a visão de 5 anos. Depois a gente vai discutir o que vai impedir ela de atingir essa visão, e todo mundo vai fazer esse exercício. E no último dia a gente faz o plano de ação, os projetos que ela tem que executar para levar a empresa onde ela quer. O pessoal senta a bunda lá só com o cérebro e o coração, porque o meu time que produz todos os documentos, e o time do G4 também. Então, assim, a gente senta junto nos bastidores, e você só precisa do empresário lá de corpo e alma. Basicamente é isso que a gente precisa. Maravilha. O resto a gente provoca, o cara sai de lá com um plano e com acompanhamento do G4 por 1 ano, né? Isso aí. Então, assim, é um baita de um projeto. Animal. Vídeo me marcou, um vídeo simples me marcou. Tava o Napoli com a pasta, olhando cada um dos planejamentos estratégicos que tinham ali. Cara, que legal. Eu olho um por um. Vale a pena. Eu olho um por um. Realmente é um mergulho um por um. Maravilha. Aí, Eric, foi... Muito bom, cara. Irado. Legal.
Maravilha. Só agradecer aí. Eu que agradeço. Eu agradeço. Bom, é isso, então. Galera, ó, segue a gente então no nosso Instagram, é a mesa de Gaut, @mesa-de-gaut. Me sigam também, @rafagama. @eric.pmarques. Pra não ter erro, a gente vai colocar aqui embaixo também, né? É isso aí. A gente também tá no YouTube, estamos também no Spotify. Então é só procurar a gente lá, a mesa de Gaut, é isso. Mais uma pra conta, né, não, Eric? Bora lá, excelente. Ah, tem um detalhe também do Cloud, não é isso? Isso é bom. Você que escuta podcast e nunca executa nada, a gente decidiu. A gente decidiu colocar aqui o Cloud. Boa. Para pegar a nossa comunicação, e o Napoli também trouxe o Cloud dele, para a gente colocar um link aqui para o pessoal acessar o mapa mental. Acho que vai ser um QR Code, não é isso? É o QR Code? Vai ser um QR Code, vai ser um QR Code que aí você vai escanear esse QR Code e aí você vai ter acesso ao resumo da nossa conversa e também ao mapa mental do que a gente falou aqui. Beleza? Fica mais fácil para você executar, hein? Maravilha, então. É isso, mais pessoal. Isso, né? É só fazendo pela pessoa. Só fazendo. Muito bom. É isso então, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado.